Olá, seja bem-vindo ao audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a segunda parte do capítulo 38 do livro Leviatã. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Continuação. E embora nesse momento os patriarcas e muitos outros fiéis estivessem mortos, o que está no texto é que eles viviam para Deus. Quer dizer, foram inscritos no livro da vida juntamente com os que foram absolvidos de seus pecados e escolhidos para a vida eterna depois da ressurreição, que a alma do homem seja eterna por sua própria natureza e uma criatura viva independente do corpo, ou que qualquer simples homem seja mortal sem ser pela ressurreição no último dia, com exceção de Enoque e Elias. É uma doutrina que não é manifesta nas Escrituras. Todo o capítulo 14 de Jó, que não é uma fala de seus amigos, mas dele mesmo, é um lamento sobre a mortalidade desta natureza, sem que seja uma negação da imortalidade na ressurreição. Ainda há esperança na árvore, diz o versículo 7, mesmo quando cortada, mesmo que sua raiz envelheça e seu tronco morra na terra. Quando sentir a água, reverdecerá e dará rebentos como uma planta. Mas o homem morre e se esvai. Sim, o homem exala o espírito. E onde está ele? E também, versículo 12, o homem cai e não se levanta mais, até que não haja mais céu. Mas quando é que não haverá mais céu? São Pedro diz-nos que é no dia da ressurreição geral, pois em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 7, ele diz que o céu e a terra que hoje existem estão reservados ao fogo no dia do julgamento, para a perdição dos descrentes. E versículo 12, esperando e apressando-se para a vinda de Deus, quando os céus ficarão em fogo e se dissolverão, e os elementos fundirão com calor fervente. No entanto, conforme a promessa, nós esperamos por um novo céu e uma nova terra, onde impere a retidão. Portanto, quando Jó disse que o homem não se levanta até que não haja mais céu, disse o mesmo que se dissesse que a vida imortal, nas Escrituras, alma e vida geralmente significam a mesma coisa, só começa para o homem na ressurreição e no dia do juízo, e não tem como causa sua natureza e a geração específica, mas sim a promessa. Pois São Pedro não diz que esperamos um novo céu e uma nova terra da natureza, e sim da promessa. Por último, dado que já ficou provado com diversas e evidentes passagens nas Escrituras e no capítulo 35 deste livro que o reino de Deus é um estado civil onde o próprio Deus é o soberano, primeiro em virtude do antigo pacto e depois em virtude do novo pacto, segundo o qual reina por intermédio de seu vigário e lugar-tenente, as mesmas passagens provam, portanto, também que, depois do retorno de nosso Salvador em sua majestade e glória, para reinar efetivamente e eternamente, o reino de Deus será na terra. Mas como esta doutrina, apesar de provada por não poucas ou obscuras passagens nas Escrituras, será pela maioria considerada uma novidade. Limito-me a propô-la, nada sustentando quanto a este ou qualquer outro paradoxo da religião, esperando o fim daquela disputa pela espada a respeito da autoridade, pela qual toda espécie de doutrina deverá ser aprovada ou rejeitada, e de quem dará as ordens, tanto oralmente como por escrito, quem deve ser obedecidas, por todos os homens que pretendem ser protegidos pela lei. Porque as questões de doutrina relativas ao reino de Deus têm tamanha influência sobre o reino dos homens que só podem ser decididas por quem, abaixo de Deus, detém o poder soberano. Tal como o reino de Deus, a vida eterna, tem também os inimigos de Deus, e seus tormentos após o julgamento aparecem nas Escrituras como tendo lugar na terra. O nome do lugar onde até a ressurreição ficam todos os homens
quer tenham sido enterrados ou engolidos pela terra, é geralmente designado nas escrituras por palavras que significam debaixo de terra. Os latinos usavam sobretudo infernos e inferi, e os gregos Hades, quer dizer, um lugar onde os homens não podem ver, compreender-se, tanto o sepulcro como qualquer outro lugar mais profundo. Mas o lugar dos condenados depois da ressurreição não está determinado, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, por qualquer indicação de situação, mas apenas pela companhia, que será no lugar para onde foram os homens perversos que Deus, em ocasiões anteriores e de maneira extraordinária e miraculosa, fez desaparecer da face da terra, como, por exemplo, que estão em inferno, em Tartaros ou no poço sem fundo, porque Corá, Datã e Abirom foram engolidos vivos pelo chão. Não que os autores das Escrituras pretendessem fazer-nos acreditar que poderia haver no globo terráqueo, que não é infinito e, além disso, não é de grandeza considerável, um poço sem fundo, quer dizer, um buraco de profundidade infinita, como os gregos, em sua demonologia, e depois deles os romanos, chamavam Tartaros, pois é uma coisa que não admite qualquer proporção com a terra e o céu, mas que devem os acreditar ser lá, indefinidamente, onde estão os homens a quem Deus infligiu aquele castigo exemplar. Por outro lado, como aqueles poderosos homens da terra que viveram no tempo de Noé, antes do dilúvio, foram por causa de sua vida perversa destruídos pelo dilúvio geral. O lugar dos condenados também é às vezes assinalado pela companhia desses gigantes mortos, como nos Provérbios 21 e 16. O homem que se extravia do caminho do entendimento irá permanecer na congregação dos gigantes. E em Jó 26:5, contemplai os gigantes gemendo sob as águas e os que moram com eles. Neste caso, o lugar dos condenados é debaixo de água. E em Isaías 14:9, o inferno perturba-se por receber-te, e deslocará os gigantes para ti. Aqui, mais uma vez, o lugar dos condenados é debaixo de água. E em terceiro lugar, dado que as cidades de Sodoma e Gomorra, devido à sua perversidade, foram pela ira extraordinária de Deus consumidas com fogo e o enxofre, e porque, juntamente com elas, a região ao redor fez-se um pestilento lago betuminoso, o lugar dos condenados, é por vez expresso pelo fogo e como lago fervente. Por exemplo, no Apocalipse 21:8, mas os timoratos, os incrédulos e os abomináveis, assim como os assassinos e os fornicadores, os feiticeiros e idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Fica assim manifesto que o fogo do inferno, aqui expresso por metáfora a partir do fogo verdadeiro de Sodoma, significa uma espécie ou um lugar determinado de tormento, mas deve ser tomado indefinidamente como destruição, como é o caso no capítulo 20, versículo 14, onde se diz que a morte e o inferno foram lançados ao lago do fogo, quer dizer, foram abolidos e destruídos, como se depois do juízo final não houvesse mais mortes, nem se fosse mais para o inferno, quer dizer, não se fosse mais para o Hades, o que é o mesmo que não mais se morrer. Em quarto lugar, a partir da praga das trevas infligida aos egípcios, sobre a qual está escrita: eles não viam uns aos outros, e ninguém saiu de onde estava durante 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas moradas. Chama-se ao lugar dos perversos, depois do julgamento, as trevas absolutas, ou trevas exteriores. É o que está expresso em Mateus 22:13, quando o rei ordena a seus servos que amarrem as mãos e os pés do homem que não tinham vestido sua roupa de casamento e que os expulsem para as trevas de fora ou trevas exteriores, o que, quando traduzido por trevas absolutas, não significa a grandeza dessas trevas,
mas onde elas ficam, a saber, fora da morada dos eleitos de Deus.